Bom, estamos mais uma vez reunidas para darmos prosseguimento aos comentários do livro As Dores da Alma, ditado pelo Espírito Hamed, e hoje novamente conversando sobre a preocupação, mas com outro entendimento, com outras chaves aí simbólicas para a gente. Preocupação. Nossa percepção hoje nos esclarece sobre os fatos do ontem, talvez sobre acontecimentos da semana anterior ou possivelmente sobre eventos quase esquecidos de anos passados. Tudo ocorre dentro de um perfeito sincronismo tempo-espaço. Não adianta nos preocuparmos com o nosso processo de aprendizado nem com o dos outros, pois se alguém não está conseguindo caminhar convenientemente agora, é porque lhe falta algo a fazer, ou mesmo coisas a aprender. No universo, tudo obedece a um ritmo natural. As raízes de nossa evolução corporal e espiritual estão arraigadas nas íntimas relações com a natureza. Em nível mais profundo, somos parte dela. Vivemos conscientemente a todo instante os ciclos da natureza com nossas emoções e sentimentos. Experimentamos desânimo e abatimento no transcurso de um longo período de estiagem. Porém, quando a chuva cai, a nossa sensação é de alegria e prazer. Ou durante as tempestades, nossas impressões oscilam desde a apreensão até o medo. Sentimos a alma leve e feliz com o surgimento do sol, nos dias calmos e iluminados. Há um tempo para tudo. Em verdade, os ritmos que nos governam são inerentes à vida. Também nós, os espíritos domiciliados ou não na terra física, identificamos nossos ritmos internos através das sensações de dor e de prazer, a fim de avaliarmos o grau de acerto de nossos atos e decisões. Com aberta a comentários, Anne. É, essa frase inicial aqui, né? Toda vida em nós e fora de nós está em constante ritmicidade. Por que então desrespeitar os mecanismos de que se utilizam as leis divinas da evolução? Por que nos afligirmos e tentarmos mudar o imutável? Depois, lá na frente, tem tudo ocorre dentro de um perfeito sincronismo de tempo e espaço. Então, o Hamed traz para nós, novamente, essa ideia do respeito ao tempo das coisas também, né? Do respeito ao nosso tempo, do respeito ao nosso processo, do respeito ao tempo e ao processo do outro, e entendendo os ciclos da vida também, né? Essa analogia com os ciclos da natureza, entendendo, por exemplo, nós temos o outono, o inverno, o verão, a primavera, são tempos distintos, são épocas distintas do ano. Por exemplo, a depender dessa época, é a época do plantio, né? Com base nas estações do ano. Hoje está um pouquinho desregulado, né? Mas isso também é coisa do homem, né? Mas, assim, se a gente compreender, nós temos, por exemplo, o amanhecer, o anoitecer, né? Então, assim, entender o dia, a noite. Então, são tempos. E uma coisa não atropela a noite. O dia, ele não, o dia, uma coisa não atropela a outra, né? Porque o dia, ele não atropela a noite. Então, ele obedece essa constante das leis da natureza, né? Quando ele fala no universo, tudo obedece um ritmo natural. Quando você planta, eu gosto muito da analogia do plantio, né? Porque quando você lança uma semente na terra, ela tem um tempo de germinação, ela tem um tempo para o crescimento dela. Você planta, coloca uma semente de alface na terra, você não vai colher alface de tarde, né? Ou plantou de manhã, você não vai colher à tarde, né? Assim como se você plantar uma laranjeira, tu vai levar uns 2, 3 anos para você colher, ou mais, né? Hoje em dia é um pouco mais rápido, né? Mas é por conta de mutações que fazem, né, nas sementes. Mas você vê, às vezes, um pé de manga bem pequenininho, carregadinho de manga, mas aquele não é também um natural, né? Aqui em Brasília que a gente percebe que existem muitas frutíferas, né? Então, você sabe que tem uma época do ano que você fala assim, opa, está na época da manga. Então, se a gente conseguir trazer essas analogias para as coisas da nossa vida, nós vamos entender
que tudo demanda um tempo. Às vezes nós passamos por tempos difíceis e a gente imagina que esse tempo difícil não vai passar. E essa é uma lembrança que a própria Maria trouxe para o Chico, que tudo passa. Então, os tempos difíceis passam e os tempos fáceis também passam. Só que a gente vai, à medida que vivendo, vai adquirindo musculatura para que a gente consiga viver as próximas experiências. Um cuidado que nós devemos ter é para que quando nós passamos por um momento difícil, aquilo não nos enrijeça, não nos torne pessoas com medo de viver. Porque o intuito não é esse, o intuito é que a gente aprenda e cresça e se desenvolva. Então, é você passar por experiências, não é algo fácil, e aprender com elas, e ao mesmo tempo não ter essa preocupação excessiva com as coisas, e também não ter esse enrijecimento, né? Não criar essa estrutura de medo que a gente tem muito hoje em dia, que é a questão do pânico, da ansiedade, que é a preocupação, da depressão, da angústia, são todas questões que estão alinhavadas com a questão da preocupação também, né? Ou porque você preocupa e quer antecipar, ou porque você preocupa e você fica angustiado com aquilo, né? Vou passar para você agora. É, Dani. E eu acho que é bonito, né? Porque se a gente não faz uma análise cuidadosa da nossa vida como um todo, né? Do que está acontecendo também fora, é como se a gente passasse uma vida toda desregulada mesmo desses ciclos, né? Então, eu vejo muito como uma experiência pessoal. Mesmo gostando muito de natureza, faz poucos anos que eu realmente acho que eu me integrei um pouco mais, sabe? Então, que eu sei, bom, olha, daqui uns dias eu vou poder colher goiaba e vou poder colher abacate, né? Então, e por que que eu acho que é essa necessidade? Primeiro, porque a gente é parte da natureza, né? A gente não tá, a gente não somos seres apartados da natureza, né? A gente está fazendo ali parte também de todo esse esquema da vida. E é bonito porque ao analisar muito bem isso que você fala das estações, a gente compreende talvez um pouco mais do tempo das coisas, né? De que as coisas realmente elas não acontecem do dia para a noite, que mesmo as nossas mudanças e mesmo com as nossas atitudes assim um pouco mais ativas de tentar mudar e fazer diferente, às vezes é difícil mesmo, né? Então, e demanda tempo. Aquilo que eu estou plantando hoje, eu não vou colher amanhã, como você bem disse mesmo, né? Então, é ir analisando todas essas coisas, né? E eu acho que é basicamente isso, Dani. Deixa eu ver, vamos continuar, né? Dia e noite, primavera e inverno, amanhecer e entardecer são fases da natureza, atuando diretamente nos ritmos de nossas ocupações e procedimentos do cotidiano. Em verdade, a nossa identificação com a vida superior se planifica quando harmonizamos nossos ritmos internos com os ritmos internos da natureza. Ô, Dani, só fecha um pouquinho que tá dando um retorno aqui. Isso, ótimo, ótimo. Propõe o professor Rivail aos nobres emissários. Os seres que habitam cada mundo hão todos alcançado o mesmo nível de perfeição? E os espíritos respondem à questão com sabedoria. Não. Dá-se em cada um o que ocorre na Terra. Uns espíritos são mais adiantados do que outros. Os ritmos interiores dos indivíduos se prendem a um nível evolucional e espiritual de cada um, e toda a vida no universo está dentro de uma ordem perfeita. Tanto os astros da abóbada celeste como os seres microscópicos do nosso planeta, todos são regidos por uma ordem divina, que mantém trajetórias e órbitas perfeitamente alinhadas, como também os ritmos e os propósitos coerentes com o nosso grau de necessidade e progresso das criaturas e demais criações. Embora os ritmos biológicos de uma pessoa difiram completamente dos ritmos de outros seres, podemos encontrar ritmos orgânicos semelhantes em membros de uma mesma espécie. A ação de inspirar resulta com exata precisão em seu reverso, a ação de expirar. Essa sucessão ou alternância produz um ritmo. Quando suprimimos um deles, o outro também desaparecerá, pois se submetem mutuamente.
porque aquilo que nos parece tão evidente na respiração nos passa desapercebido, ou mesmo sem análise alguma nos outros campos do conhecimento humano. Os pulmões sustentam a vida orgânica, descarregando periodicamente dióxido de carbono e absorvendo oxigênio, que é levado pelo sangue, vitalizando as células invariavelmente. As atividades celulares nos tecidos permanecem num constante estado de multiplicação e a respiração é contínua e compassada. Certos ritmos que nos dirigem são considerados como qualidades inerentes à vida e não podem ser impostos pela exterioridade. Aberta a comentário, Dani. Acho que, mais uma vez, né, Hamed sendo bem específico, né, trazendo para a gente essa questão da própria construção orgânica nossa, né, de como que funciona algumas questões que, por evolução, a gente tem como um sistema automático, né? Então, nós não percebemos a respiração, nós não percebemos a corrente sanguínea, assim, de imediato, assim, eu diria, né? Mas ela existe, ela está aqui dentro de nós, as nossas funções digestivas também, né? Tudo, todo um mecanismo ali funcionando, uma engrenagem da vida funcionando para que a gente seja sustentado aqui no corpo, né? E a gente, por um mecanismo, né, de evolução, a gente não tem essa atenção destinada a isso. Mas isso também, de certa forma, é uma ferramenta, né, Tássia? Para a gente entender a questão do processo, para a gente entender. Isso a gente observa em nós e observamos também nos animais, né? Em outros meios da natureza, né? Mas uma coisa interessante que o Hamed coloca nessa ordem da vida, talvez seja a própria questão do espírito, né? Da evolução do espírito. Então, nós observamos assim que a gente, enquanto espírito, nós estamos alocados no local adequado ao nosso crescimento, né? No local adequado à melhor experiência para o nosso desenvolvimento enquanto espírito imortal, né? Até mesmo a questão de nós estarmos hoje habitando o planeta Terra, né, Tássia? Se a gente pegar o livro dos Espíritos e lembrar da questão que traz para nós a evolução dos planetas, bem como a escala espírita também, né? Então, nós vamos entender que a gente não está aqui à toa, que nós temos alguma coisa a contribuir aqui na evolução, tanto nossa quanto do meio, né? Nós não estamos aqui aleatórios, então tem toda uma ordem nisso, né? Como ele até coloca aqui, né? Todos são regidos por uma divina ordem, que mantém trajetórias e órbitas perfeitamente alinhadas. Eu já falando dos planetas também, mas também trazendo para algo menor que somos nós, né? O entendimento de que nós não estamos aqui de uma maneira aleatória, soltos ao léu, sem a intervenção da espiritualidade, sem o cuidado da espiritualidade, sem a misericórdia e o amor que Deus, né, tem por nós. Então, eu fico com a questão ainda de que nós precisamos cultivar em nós, adquirir como hábito, a questão do autoconhecimento, porque é isso que vai trazer para nós uma construção não só lógica, mas um planejamento. Me veio à mente agora que nas empresas, quando você tem uma empresa, você tem um planejamento estratégico. Então, você tem uma organização para que você consiga chegar a um objetivo da melhor maneira possível. Falta para nós um pouco de consciência nesse sentido. Então, às vezes, a gente sai atropelando as coisas, mas eu acredito muito que nós já temos consciência, já temos ferramentas para que a gente possa. Tem tantos. Nessa escala espírita, nós somos abençoados e agraciados com pessoas que têm um grau espiritual muito mais elevado do que nós, que trazem informações. E eu não estou falando de religião, não estou falando de um espírito que é espírito. Não, eu estou falando de pessoas que vieram ao mundo e iluminaram por onde passaram e deixaram o seu exemplo. Então, nós temos muitas pessoas que trouxeram muitas informações para nós
E se a gente, né, for um cadinho esperto, a gente pega um pouco dessas coisas e traz para a nossa vida. Porque é uma coisa que funcionou, que pode funcionar. Não estou dizendo que vai, né? Sim, com certeza, mas pode trazer um pouco de luz para o nosso caminho. E é isso que nós precisamos. Quanto mais clareza de ideias, quanto mais lucidez, discernimento nós tivermos, menos preocupações nós temos. Porque ela não atropela as coisas. As leis naturais, elas fluem, elas têm uma fluidez. Então, vai funcionando a engrenagem, como diz o seu Clóvis, né? Vai funcionando de uma forma azeitada. Quando você vê uma engrenagem funcionando, se ela estiver dando giros assim, tipo meio solavancos e tal, quer dizer que ela não está funcionando como ela deveria funcionar. Uma engrenagem verdadeiramente funcionando, ela tem aquela leveza, de um respeitar o tempo do outro ali, um movimenta, o outro movimenta, e é tudo respeitando, não tem nada atropelando, não. Então, acho que o aprendizado de hoje vem do nosso próprio corpo biológico, então você entender como que é o seu funcionamento. Não, peraí, se o meu coração está fazendo o trem errado, se eu estou respirando errado, eu vou ter uma desritmia, vou ter qualquer trem assim, não entendo muito disso, mas você percebe que qualquer coisa que esteja desgovernada, ela vai trazer uma situação ali que ela tá errada, né? Então, assim, o nosso ritmo interno deve ser respeitado, assim como o ritmo da vida, né? Deixa eu te falar também, senão. Adoro, eu ficaria aqui escutando um tempão. É, e assim, né, Dani, é porque me parece que se a gente fosse fazer um resumo da leitura de hoje, é a lei do ritmo, né? E aí essa lei do ritmo, ela governa isso que você falou, né? As coisas exteriores, mas também isso do nosso interior, né? Que aquilo que está fora está dentro. E é bonito ver essa correspondência da vida, né? Então, analisar um pouco fora significa também aumentar a nossa percepção de olhar dentro, e isso é muito bonito também, né? E aí me parece que nessa lei do ritmo é isso, né? Quando você está, por exemplo, aprendendo a meditar, uma das coisas que eles falam para que a gente acalme a nossa mente é para que tenha essa percepção mesmo da nossa respiração. E que para nós, por ser algo tão automático que a gente não pensa sobre isso, a gente só está respirando, né? A gente não tem muito essa percepção. Mas é interessante até a meditação, porque é como se naquele momento você calasse um pouco o interior, que é mesmo muito momentâneo, mas que passasse a prestar atenção numa coisa que está ali o tempo todo ali, né? E me parece que a vida também é um pouco sobre isso, sabe? Então, assim, é o que o Hamed fala, assim, tem o tempo de inspirar e tem o tempo de expirar, né? E assim como a sístoles e as diástoles, né, que ele fala do coração, que é o repuxar e o soltar, né? E na nossa vida também é assim, né? É feito desses dois contrapontos, como é dizer, tudo aquilo que sobe, uma hora vai descer, e isso é a lei do ritmo, né? E se a gente para pensar sobre isso, de que isso é algo tão natural, isso existe na nossa vida, né? Isso existe na natureza sobre a forma das estações, ou seja, aquilo que floresce uma hora vai morrer também, e necessariamente isso vai acontecer conosco, né? Então a gente meio que às vezes se vê como muito apartados assim da evolução da Terra, né? E acha que talvez isso não aconteça e o sofrimento é maior, porque veja bem, é como você bem disse, a gente vai ter os ciclos bons e vai ter os ciclos ruins, e isso vai acontecer para todo mundo, né? Então não seria conosco que seria diferente. Então eu acho que é ter um pouco mais dessa leveza de que as coisas estão acontecendo, de que a gente, como você bem disse ali da engrenagem, né? A gente faz parte da engrenagem, mas a gente não controla a engrenagem como um todo. Tem a parte que a gente faz, mas tem tantas outras coisas acontecendo. Então, quando a gente fala sobre preocupação, sempre para mim é olha, tem a sua parte a fazer, mas há tantas outras coisas acontecendo. Então, assim, se eu estou vivendo em um ciclo da minha vida de inverno, né, que seria ali um pouco mais de guardar energia, de me poupar mesmo, porque tem acontecimentos é,
se dando ali na minha vida de que eu já fiz o possível, mas de resto ali é momento de aguardar, é momento de esperar, né? Não vai adiantar eu querer antecipar esse ciclo, antecipar, né, esse findar desse ciclo, gastando muita energia e sendo extremamente ativo. Então, me parece que falar sobre o ritmo, da gente analisar que momento, que fase da minha vida agora que eu estou vivendo. Será que é o inverno? Será que é uma primavera, né? Será que é um verão? E de fato isso está acontecendo. A gente fala todas essas coisas, mas para que a gente comece a perceber que, como a natureza, a gente também tem essa nossa natureza interna, né, Dani? De que tem os altos e baixos mesmo, de que as coisas passam e que bom que elas passam, mas todas essas fases, como bem disse ali o Hamed, nessa fase de internalizar e depois de soltar, né? Ou seja, quando eu estou internalizando ali, todo momento de espera, eu estou aguardando para depois exalar tudo isso, um não existe sem o outro. Então, às vezes é besteira da nossa parte, assim, querer não vivenciar os momentos ruins, porque os dois são importantes. E o contraste é bom porque quando eu estou vivendo fases boas, eu aproveito também porque eu já vivi algo ruim, né? Porque e agora eu dou mais valor, e agora eu aprendo mais o significado daquilo. Então, o nosso aprendizado é feito muito por contraste, a entender que a gente vai, de fato, precisar daquilo que é bom e daquilo que é ruim para a gente fazer os aprendizados necessários, para evoluir, para nos tornarmos melhores. Então, que me parece que a preocupação é muito assim, eu quero a parte boa da vida, mas eu não quero a parte ruim. Você entender que existem as duas coisas, e as duas coisas são importantes para a nossa evolução, né? Então, sobretudo, focar no momento presente, que tem ali os melhores aprendizados possíveis para as próximas fases, né? Então, a gente sempre quer as próximas, se a gente está vivendo uma fase mais desafiadora, a gente está sempre ali pensando na próxima fase, se vai ser boa, né? Se vai ser um pouco mais agradável, sem perceber que é a partir do hoje, é a partir do que a gente está vivendo agora, que a gente vai poder usufruir melhor a parte boa quando ela chegar e também ter os aprendizados necessários para que aquilo ali na frente aconteça, né, Dani? Então, eu acho que e também me parece que é muito sobre eu faço a minha melhor parte, eu faço aquilo que é possível para mim, mas de resto eu não tenho muito controle das coisas, né? Então eu faço o meu melhor e não me preocupo com aquilo que vai acontecer, porque sempre estou disposta a dar o meu melhor. Então, quem dá o melhor para a vida, independente das circunstâncias, que espere também esse melhor, né? Mas que saiba que eu não tenho controle de tudo, eu estou ali fazendo a minha parte, aquilo que me cabe naquele momento, analisando a fase que eu estou, analisando a estação da vida que eu estou, e aí é isso, aguardo, né? Se for o momento de aguardar, que se aguarde, se for o momento de agir, a gente age também, mas isso tudo analisando o ritmo da vida que a gente está, o ciclo que a gente está vivendo, né? Você tem algum comentário, Dani? Sabe o que me veio à mente quando você estava falando? É interessante, né, que a gente vai concatenando as coisas. Mas, assim, a gente tem, do ponto de vista financeiro, a famosa, ou pelo menos deveria, reserva de emergência. Então, eu fiz a seguinte analogia: veja bem, quando nós estamos vivendo momentos felizes, momentos de alegria, momentos mais leves, nós também podemos ir adquirindo essa reserva de emergência do ponto de vista psicológico, do ponto de vista emocional, do ponto de vista espiritual, que é o quê? Você está bem? Não deixe de continuar fazendo coisas boas para nutrir isso em você, de maneira que você vai se fortalecendo. Você vai fortalecendo o que eu chamo, né, de fortaleza interior. Então, você vai agregando um pouco mais. Porque o que a gente costuma fazer? Quando a gente está numa fase boa, a pessoa vai ficando desleixada. Por exemplo, assim, a gente percebe no centro, né? A pessoa passou por um grande problema, daí foi buscar os recursos lá do centro para se auxiliar. Não está errado, porque né, se a gente não puder contar com isso, vai contar com o quê? Né? Só que é o seguinte, daí tipo, as coisas começam a melhorar, a pessoa, hoje eu não vou. Hoje tem estudo? Não, eu vou fazer outra coisa. Vou na... Não, gente. Então, assim, quando você está bem, usa os recursos que o próprio universo está te oferecendo para que você se fortaleça, fortaleça a sua alma, o seu ser, adquirindo conhecimento, fazendo reflexões, continuando com estudos, com movimento. A gente não pode parar. O movimento da vida
ele é constante. Então, assim, a gente está sempre aprendendo, está sempre trocando, está sempre permutando. E é bom que seja assim. Que quando a gente está nos momentos difíceis é força, e quando nós estamos nos momentos bons, você vai criando a sua poupança, digamos assim, né? Ai, Dani, achei fantástica a analogia. Até porque isso me parece, porque a gente tem ainda muito esses resquícios de um Deus mais julgador, né? Então, assim, quando a gente está vivendo um momento bom na vida, às vezes a gente não quer aproveitar, né? A gente não quer ali, porque tem receio de que aquilo vá se perder, né? Como se a partir do momento que a gente fosse usufruir daquilo, é como se Deus falasse: opa, deixa eu tirar então, já que você está feliz, né? E muitas pessoas falam sobre isso, assim, desse medo de meu Deus, e se daqui a pouco acontecer algo ruim que eu estou aproveitando? Mas não, entenda, né? É isso que você falou, eu achei muito importante, porque assim, quando tiver a dor, que a gente saiba sofrer para extrair os aprendizados, mas quando esteja feliz, que saiba aproveitar também esse momento, até para realmente, de fato, tanto aproveitar o momento como se deve, né? O ciclo como se deve, como para realmente ir galgando essas novas ferramentas para quando as outras fases vierem, né? Então, ou seja, que a gente saiba viver a fase que a gente está. Se é uma fase mais difícil, poxa, deixa eu entender, né? Que eu não quero fugir da dor. Então, deixa eu entender por que essa dor está aqui. Então, deixa eu entender, deixa eu trabalhar nisso, deixa eu aprender. Se eu estiver vivendo um momento alegre, que eu também faça os aprendizados e aproveite, né? Em ambas as situações. Então, eu acho que é muito sobre isso mesmo, dessa poupança aí que você falou, dessa reserva emergencial, é ótimo. Bom, vamos continuar, né? O músculo cardíaco apresenta ritmo espontâneo. A batida dos corações dispõe de seus próprios marca-passos. Na aurícula direita, um minúsculo nódulo, conhecido como sinus, a feição de um timoneiro numa antiga embarcação romana, possui uma tarefa gigante. Marca o ritmo das batidas no barco da vida. As células nervosas do cérebro detonam frequentes impulsos que, por sua vez, repercutem na ritmicidade das ondas cerebrais, que podem ser registradas pelo encefalograma. Em todo o reino vegetal e animal, a função sexual é um fenômeno periódico, desde a polinização das plantas até o ciclo menstrual das mulheres, que é o resultado direto do aumento e diminuição dos hormônios num ritmo mais ou menos mensal. Se pudéssemos observar o interior de alguém que está correndo, veríamos com certa regularidade a contração de grupos alternados de músculos. Os chamados flexores se contraem, fazendo dobrar as articulações. Os extensores se estendem, fazendo endireitar as articulações. Toda a vida em nós e fora de nós está em constante ritmicidade. Por que, então, desrespeitar os mecanismos de que se utilizam as leis divinas na evolução? Por que nos afligirmos e tentar mudar o imutável? Como é importante caminhar passo após passo, acompanhando o nosso próprio compasso existencial e percebendo a hora propícia da mudança. O dia de hoje nos fornecerá exatamente as oportunidades de que precisamos para compor com estrofes e versos harmônicos o poema da nossa vida, cuja métrica foi antecipadamente determinada por nós no ontem. Nossas experiências da vida não acontecem por acaso. O planejamento divino nada faz sem um desígnio proveitoso. Tudo tem sua razão de ser. Não é preciso desespero nem preocupação. Tudo acontece como tem que acontecer. Aberta comentários, Dani. Que lindo, né? Sabe o que me veio à mente? Porque na música, né, a gente tem o tempo, né? Então você tá lá. Aí você percebe, você tá assim, né? E tem uma pessoa que tá assim, fora do ritmo. Ou você tá assim, né? E tem uma pessoa que tá fora do ritmo também. Então, assim, é importante a gente compreender, né, o tempo da vida. Novamente, né? É sempre sobre isso que o Hamed está reforçando, para a gente entender. Se você está ouvindo uma música e tem um instrumento fora, você vai perceber que de alguma maneira ele está gerando uma desarmonia ali, né? Da mesma forma, se tem um músico acelerado com um instrumento, né, tocando mais rápido, você também vai ter essa percepção de que alguma coisa está sendo atropelada naquela música, né? E a vida, ela segue esse mesmo padrão para a gente entender que tem o tempo de você se esforçar mais,
tem o tempo para você aproveitar, para você desfrutar, tem o tempo para você armazenar, para você guardar, para adquirir forças, adquirir experiências, né? Então, assim, tem o tempo de tudo, tem o tempo de tudo. E quando nós aprendemos a respeitar esse tempo, nós estamos, de alguma maneira, colaborando de uma forma positiva para a nossa própria evolução. Desrespeitar os mecanismos de que se utilizam as leis divinas na evolução. Porque então, né, ele fala assim, toda a vida em nós e fora de nós é uma constante ritmicidade. Então, que a gente tenha esse cuidado, essa cautela, né, para que a gente esteja dentro dos ritmos da vida. Que isso vai favorecer a nós mesmos, vai favorecer o outro. Quantas vezes a gente quer impor ao outro um processo que talvez naquele momento, talvez ele precise realmente daquele processo, mas talvez ele esteja fora do ritmo da vida. E ao invés de ajudá-lo, pode prejudicá-lo muito mais. Então, tudo bem que às vezes a gente pensa assim, qual é o ritmo certo? Então, o ritmo certo, no meu ponto de vista, é aquele que não fere a mim e que não fere o outro. É esse respeito que a gente tem que ter. Ai, Dani, eu achei tão bonito, porque assim, é bem isso que você falou da música, né? Então, e assim, é muito individual, né? Então, para que comparação também, né? Se a nossa vida segue um próprio ritmo, se a minha vida é diferente da vida do outro, né? Por que que eu me comparo, né? Então, é entender muito essa nossa unicidade no universo, sabe? De entender assim, olha, eu toco uma música e eu tenho que ver qual é a harmonia, eu tenho estações, eu tenho que ver qual estação eu tô. E é bem isso que você falou, o outro às vezes está vivendo outra estação. Então, cabe a mim, nesse processo de entendê-lo melhor, ver qual fase ele está, se sou capaz de fazer isso e tentar entrar nessa engrenagem do outro, mas manter a nossa, né? Porque cada ser é único. Então, me parece muito isso, dessa impossibilidade da gente comparar, e que é o que a gente vê tanto isso acontecendo nos dias de hoje, né? Não tem como eu comparar, a minha vida é diferente do outro, a fase que eu estou vivendo é diferente da do outro. E às vezes a gente quer estar vivendo determinada fase sem entender, mas não é isso, e não adianta você querer forçar estar nessa fase, não é o que a vida pede de você nesse momento, né? Então é muito daquele que a gente fala, daquele gasto improdutivo de energia, né? Não, mas esse não é o seu momento, então entenda o momento que você está vivendo agora e saiba entrar nesse fluxo, né? Então, para mim também é muito sobre entender esse fluxo da vida que está correndo em todos nós, mas que para isso eu preciso ver qual é o ritmo que o meu familiar aqui do lado tá. É diferente do meu, então eu tenho que entender que o ciclo dele é diferente. Então, a gente vai compreendendo até de uma forma mais lógica, né, Dani? Não, não adianta eu impor, né? Não adianta eu querer mudar o outro à força, como você ali também comentou. É necessário que a gente veja mesmo qual é o ritmo da vida, da nossa vida, primeiramente, porque cabe a nós realmente fazer as mudanças necessárias na nossa própria vida e venda dos seres à nossa volta também, para que a gente entre e flua melhor, né? Para que ao participar da vida do outro, a gente não esteja desarmonizando, mas harmonizando exatamente ali essa vida do outro, né? Então, que bonito. E me parece que é muito sobre isso, quando a gente está olhando fora, quando a gente está vendo o dia que nasce, né? O dia que está indo embora, o pôr do sol, a gente está construindo, de certo modo, uma percepção desses ritmos fora e, consequentemente, dentro de nós também. A ver a beleza da vida, a ver que está tudo mesmo concatenado ali e que bastaria a nós olhar um pouco mais a nossa respiração, entender um pouco mais até das batidas do nosso coração, às vezes parar ali um pouquinho, né, silenciar e ver, para ver que isso também acontece na nossa vida e que acontece no mundo inteiro. Então, veja a engrenagem, né? Veja que a gente participa de algo muito maior e, ao mesmo tempo, no nosso micro ali, no nosso ser único que somos, é identificar. Então, que fase será que eu estou agora, né? E será que a gente sabe identificar isso? E é um exercício, né, Dani? É um trabalho que a gente tem de também nos olharmos, de nos entendermos, de ver, né, de nos ver. E quão pouco às vezes a gente faz isso, né? Você quer comentar mais alguma coisa, Dani? Tem um pouquinho de tempo. Me veio outra reflexão, assim, porque às vezes a gente também pensa que você
sair do seu ritmo vai te ferir. Só que eu estava pensando aqui, por exemplo, às vezes você entrar no ritmo de outro ser não precisa ferir você. Porque eu estava lembrando assim, quando eu estou com meu avô e a minha avó, por exemplo, se eu quiser verdadeiramente estar inteira com eles, eu preciso entrar no tempo de vida deles. Se eu me proponho, por exemplo, quando eu vou na minha avó, às vezes a gente sai para dar uma caminhada, certo? O passo dela, ela está com 76 anos. O passo dela, ele é mais lento que o meu. Mas se eu quiser aproveitar o caminho que a gente vai percorrer, eu tenho que dar uma diminuída no meu passo, entrar no ritmo dela para a gente poder desfrutar daquele momento.